Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodMed. Eu sou o Leonardo, atual diretor de comunicação do Centro Acadêmico. Oi pessoal, meu nome é Bianca, eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico, aluno do 8º termo de Medicina. Hoje estamos aqui com a doutora Ana Carolina Manicardi, médica dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, bom dia, obrigada Léo, obrigada Bianca. Gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, né? E além de agradecer, eu gostaria de parabenizar, né, vocês e todos os envolvidos aí do Centro Acadêmico por esse projeto. É uma oportunidade, né, de quem não conhece a gente, seja os alunos que ainda estão entrando na faculdade ou outras pessoas da cidade ou que estão acompanhando o podcast, de conhecer a gente, né, um pouquinho mais. E também porque no dia a dia, acaba que dando aula ou nos ambulatórios que a gente faz, a gente não consegue, às vezes, ter essa conversa, né? Certeza. Vocês não conhecer a gente um pouco mais profundo. Por que você escolheu especialidade? Por que você, né, foi para esse ramo? Então, eu achei assim, bem interessante. Então, vocês estão de parabéns. Continue aí, né, com as entrevistas. É interessante conhecer, né, o médico, além só do médico, né, a pessoa, sim, né, Ana Carolina Manicardi, né? Às vezes no dia a dia a gente vê assim, vocês agora que já estão, né, no termo aí que está fazendo também os ambulatórios, a gente vê que tudo é corrido, então acaba que a gente não tem essa flexibilização, né? Vamos, né, conversar um pouquinho. Então eu achei bem bacana, assim, fiquei muito feliz com o convite. Então, doutora, para começar, conta um pouquinho para a gente como que você escolheu a dermatologia. A dermatologia, então vou falar um pouquinho aí da minha trajetória aí como médica aí também, tá? Então, assim, eu não tenho na família uma referência, assim, de médico, né? Eu não tenho pai médico, nem ninguém, primos, não tenho ninguém. Eu acho que eu sou a única médica da família, né? Mas eu sempre quis fazer medicina. Eu não lembro, assim, né? Pensando um pouco, eu não lembro de ter pensado em fazer em outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Então, quando estava ali no primeiro colegial, que a gente eu já comecei a me dedicar, já comecei a pensar sobre a medicina, e eu fiz 2 anos de cursinho para passar, né? Que eu vim de uma época que era um pouco mais concorrido, né? Tinha menos faculdades, né, de medicina, então era mais concorrido para a gente passar. Então eu fiz 2 anos de faculdade, eu entrei, eu fiz na UnoOeste, aqui em Presidente Prudente, né, perto aqui da minha casa. E eu acho que eu sempre, durante a faculdade, quando a gente começa a fazer os ambulatórios, né, ver o que a gente gosta mais quando passa, assim, do 3º ano, né, aquelas básicas, e entra mais nas disciplinas, assim, que a gente se interessa mais. Exatamente. Eu sempre me interessei muito mais pela parte da clínica. Nunca fui fã da parte cirúrgica, ginecologia também não curti, então sempre fui mais para a clínica. E dentro da clínica eu comecei a me interessar mais pela dermato. Eu lembro, assim, nítido, assim, na minha memória, um ambulatório que eu fiz de dermato, que eu fazia, eu acho que eu estava, não lembro se era 4º ou 5º ano, e eu lembro eu atendendo, assim, já, e falando assim, eu quero... É isso que eu quero, né? Assim, e olha que na minha época não tinha parte de estética, né? Porque hoje muita gente vai porque quer fazer a parte, né, que, querendo ou não, a dermato está ligada à parte estética, né? Sim. Mas na minha época era o quê? Era um peeling que a gente fazia, um botox com aqueles pontos bem, assim, bem trivial, era isso, não tinha muito mais do que isso, sabe? Então, eu fui mesmo pelas doenças, pelas patologias, né? É uma especialidade que, exatamente isso, às vezes as pessoas ligam ela só à parte estética, mas a dermato, ela tem mais de 3.000, a gente vê Sub-áreas, né? 3.000, assim, doenças, né? E muitas doenças estão ligadas a outras patologias, né? Então, a gente, exemplo aí, doenças que se manifestam com doenças sistêmicas que se manifestam com lesões de pele, né? A gente tem várias, hanseníase, uma doença sistêmica, leishmaniose, o lúpus, sífilis também. Sífilis. Então, são todas doenças sistêmicas e se manifestam de que maneira? Na pele. Sim. Então, acaba que a gente tem que pegar um pouquinho de cada área, né? Vamos dizer assim, tá? E muitas pessoas não conseguem nem reconhecer, né?
que é uma porque doença é muito sistêmica. difícil, né? Muito difícil. A dermato, assim, apesar de parece ser fácil, Eu acho muito Eu, difícil. eu também acho. Pra mim tudo é muito parecido na eu dermato. É também um acho. detalhezinho que muda. é o que eu vejo, assim, dos alunos, essa... Não é dificuldade, é porque, assim, às vezes, né, tá começando Sim. e tal, mas, assim, doutora, parece que é tudo igual, né? É o Doutora, que eu sinto. eu vejo essas lesões, essa é muito parecida com essa, como que difere, né? Mas, então, acho que foi isso que me encantou também um pouco com assim, né, uma das coisas que me encantou na dermatologia. Muito bacana. Doutora, e como é a rotina da dermatologia? Você falou muito da parte estética, mas igual você falou, tem várias patologias dentro do dermato? Tem muitas, né? Então, assim, a rotina nossa, eu acho que dermato é basicamente assim, vamos dizer assim, a gente faz atendimento mais em consultório, né? Então, o que inclui aí nesse atendimento? É uma boa anamnese, né? Um exame físico, a dermatologia é muito visual, né? Sim. Então, a gente não trabalha muito com exames, entendeu? Então, às vezes, a gente vê ali que, por exemplo, um cardio, né? Então, às vezes, ele tem que pedir o eletro, ele tem que pedir um eco, ele tem que pedir alguns exames de sangue para ajudar ali. A dermato é muito visual, né? A gente trabalha pouco com exames até laboratoriais. O nosso exame principal é a biópsia. Então, quando a gente quer confirmar um diagnóstico, quando a gente tem, às vezes, dúvida, porque às vezes a gente acha pode ser isso ou pode ser isso, tem algumas hipóteses. Então, a gente, né, ou quando a gente suspeita de um câncer de pele, o que vai realmente fazer o diagnóstico é a biópsia que a gente fala, né? Então, é um atendimento, né? Esse exame físico e depois a gente fala assim que é mais o consultório mesmo. Hospital, a dermatologia pouco trabalha, né? É uma área assim que não é muito, a gente não acaba não indo. Tem assim uns centros grandes, às vezes um paciente que fica internado, né? Às vezes a gente precisa aí o quê? Fazer uma avaliação, né? De um paciente que está internado com uma lesão, que às vezes o pessoal que está pela clínica médica não sabe, então a gente vai para fazer ajudar, mas assim, internados mesmo, aquela rotina hospitalar, a dermatologia não tem. Centro cirúrgico pode sim trabalhar quando você vai fazer o quê? Uma retirada ou um tratamento, principalmente de câncer de pele, que é um pouco maior, né? Aí você não consegue, às vezes, fazer em consultório. Então, você acaba indo, né? Às vezes tem que fazer um retalho, tem que fazer um enxerto, você não quer fazer, por exemplo, num consultório, a gente fala nível ambulatorial. Então, você faz isso, que nível de centro cirúrgico, então você faz no centro cirúrgico. Aí, tá? nesse caso de pequenas cirurgias, precisa de alguma subespecialidade ou o médico dermatologista faz? Não, assim, na especialização, na residências, a gente aprende tudo. Não tem muito subespecialidades, né? Então, por exemplo, a gente vê outras disciplinas, outras especialidades. Ortopedia, eu fiz 3 anos de ortopedia e depois eu quero me especializar só em ombro. Eu quero me especializar só em quadril, né? A dermato, ela não tem tanto essa R, a gente fala R4 ou R, né? Os R+. Mas você pode sim, por exemplo, se aprofundar, ou você pode estudar, ou você pode gostar mais daquela parte e se especializar mais naquela parte, se voltar mais para aquilo. Então, hoje a gente vê, por exemplo, algumas dermatos gostam mais da parte de tricologia, que é cabelo. Então, elas atendem outras especialidades, né, atende tudo no geral, mas o foco é um pouco mais região de cabelo. Existem dermatos que gostam mais da parte, por exemplo, de câncer em geral, então eles acabam fazendo mais essa parte. Então, ou atende mais criança. Tem colegas, por exemplo, tem um dermato até bem assim no nosso meio famoso, por exemplo, ele é especialista em acne. Né? Então, ele dá curso sobre acne, parece uma coisa tão pequena, né? Mas é muito complexo. Sim. Então, ele ficou assim... Mas ele não fez um R mais para acne. Ele se estudou, ele se especializou mais naquela área, com cursos, né? Com estudos. Então, não tem assim um R para você fazer cirurgia. Você já sai... E você consegue fazer pequenas cirurgias. Agora, dependendo, né, de onde você fez, então talvez precisava, né, fazer um curso a mais, alguma coisa a mais para você se aprofundar um pouco naquela área. Mas não tem muito essa de você fazer um R4, vamos dizer assim. Já que a gente entrou nesse assunto, qual é a área que a senhora mais gosta?
Nossa, falar bem, vou ser bem a verdade, eu não tenho assim uma área que eu mais gosto. Eu gosto, eu atendo assim, eu acho que eu atendo um geral, né? Talvez também, não sei se é pela cidade, né, que necessita. Então, assim, no meu dia a dia eu atendo criança, eu atendo idoso, adolescentes, as patologias que eu atendo, assim, faço biópsia, faço pequenas cirurgias, então é um atendimento bem geral, assim, eu a gente acaba que gosta, tem coisas talvez que a gente não gosta, então às vezes chega umas coisas assim que você fala, ai meu Deus, mas isso é no dia a dia de qualquer especialidade. Sim. Essa é um pouco mais chata de tratar, né? Essa é um pouco mais, né? Mas no dia a dia acaba que eu atendo tudo, assim, eu não tenho uma preferência. Uma preferência. Preferência às vezes a gente tem, mas assim, no dia a dia acaba que a gente acaba atendendo um pouco de tudo. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho sobre o mercado de trabalho, qualidade de vida, remuneração. Na dermato, então, em relação a outras especialidades, eu acho que em relação à qualidade de vida, a gente está um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. Por quê? Por isso que eu comentei que a gente não tem tanto assim hospital, sim, a gente não tem emergências, né? Então, por exemplo, ginecologia, né? Ele tem que programar, né? Ele tem que acordar à noite. Sim. Se ele vai, às vezes ele está com uma paciente que ele já acompanha há muito tempo, o paciente vai fazer um parto semana que vem, não pode viajar porque a paciente está esperando para fazer um parto com ele. Então, a dermato não tem muito isso, a gente consegue fazer o nosso horário, né? Então, eu tenho mais ou menos, eu não dependo, por exemplo, de hospital, então eu faço o meu horário, assim, meu horário de almoço, a hora que eu quero terminar, hoje eu vou, de repente, consigo ficar um pouco até mais tarde, então, a gente é beneficiado. Mais flexível, é mais flexível, a gente tem uns benefícios em relação a isso. É lógico que, dependendo onde você vai trabalhar, se você, por exemplo, eu sou dermatologista do município, então eu trabalho com uma prefeitura, você tem que cumprir horário, né? Você tem que, dentro, né, daquilo, você tem que cumprir o que foi combinado, mas também tem uma flexibilidade, é mais tranquilo, tá? Em relação ao mercado de trabalho, às vezes tem alunos, né, que vêm perguntar, que têm vontade de fazer dermato, o que eu acho, né? Eu sempre falo assim, que o sol brilha para todos, né? Então, a partir do momento que você for um bom profissional, a partir do momento que você, né, se dedicar, ou se você fizer uma boa faculdade ou especialização, você for um bom profissional, campo vai ter, né? Então, hoje, a gente tem que ser um pouco realista, né? E saber que hoje, com muitas faculdades de medicina, não adianta, né, falar, antes, talvez uma cidade igual aqui que eu atuo, tinha 3 dermato, hoje tem 8, sim, tem 10, então, assim, aumentou, né? A concorrência que a gente fala, né? São todos ali colegas de trabalho, mas assim, a concorrência aumentou. Mas a partir do momento que você se dedica àquilo que você está fazendo, que você seja um bom profissional, né? Eu acho que devagar você consegue se colocar, né, no meio de trabalho, consegue ter um destaque. Mesmo eu que comecei lá atrás, é gradativo, né? Isso daí de você conseguir ter já tá no meio, né, ali do trabalho, assim, ter uma como é que fala, ser uma referência, né, de te procurar as pessoas te indicarem, né, isso daí leva uns anos ali para dia após dia dos atendimentos, mas eu sempre falo que onde você tiver ou o que você for escolher para fazer, sempre vai ter campo desde que você, né, vamos dizer assim, faça a sua parte, né? Sim. Não vai cair do céu. Em todas as áreas, né? Porque hoje tem muito médico formando. Tem muito médico, então assim, vai ter em todas as especialidades, vão ter bastante, né? Vamos dizer assim, a concorrência. Você vai, às vezes você vai desanimar, você vai falar assim, nossa, eu vou chegar lá na cidade, puta, já tem 10 cardiologistas, você mais um. Não, né? Você pode ser um diferente dos outros. Você não precisa se colocar assim, nossa, eu vou ser mais um, né?
E tem aquele que vai gostar de você, tem aquele que vai gostar do outro. Às vezes, assim, você dá certo com um, dá certo com o outro, e assim vamos dizer assim, é a medicina. É a vida, né? Doutora, dentro das áreas da medicina não, desculpa, da dermato, qual área que você acha que está crescendo mais, pensando no aspecto geral da dermato? No aspecto geral, olha, gente, não vou mentir que a parte da estética, né, é o que, assim, a gente fala que deu um boom aí, né, hoje o Brasil, ele está entre as brasileiras estão entre as que mais procuram, né, procedimentos estéticos, né, então, assim, isso não é de agora, né, mas eu acho que já vem de um tempo, né, com bastante, enfim, bastante tratamentos, e acabou que ficou um pouco mais de fácil acesso, coisas que antes, né, as pessoas Sim. não conseguiam fazer, hoje está mais fácil para fazer. Então, assim, tanto é que, igual eu te falei, hoje a dermato é muito ligada à parte de estética, né? E também não é só isso, tem muita gente que ainda faz muita doença, né? Sim. Mas eu acho também, tirando um pouco a estética, eu acho que a parte do cabelo, né? A tricologia, que a gente fala, né? Porque a dermato, ela cuida da pele, né? Que a gente fala que é o maior órgão do nosso corpo humano, é a pele. Ela cuida da unha, né? Que a gente fala unha, mucosas, né? Então, às vezes, o paciente vem com o quê? Com uma lesão na boca, né? Ele não vai, às vezes, num dentista, ou não. Ele vem com uma lesão, né, perioral, na região de mucosa, né? E a gente que tem que avaliar, ver se é da nossa área, se não é. E também tem a parte do cabelo, né? E a parte do cabelo também cresceu bastante, né? Tem muitos tratamentos, assim, eu acho que tem muitas coisas novas, né? Atualmente existe, assim, congresso só para cabelo, né? Então, você vai no congresso. Agora também está tendo um que é para, por exemplo, acaba se dividindo um pouco também. Está tendo um congresso agora só para melasma. Está sendo até acontecendo agora. Ou seja, é um congresso que você vai ficar lá 2 dias estudando só melasma. Sim. Só, né, a mancha. Melasma é a mancha que dá na região aqui, que a gente fala do malar, né, que tem a ver com sol, com gravidez, mais comum na mulher. Então, está tendo um congresso só para estudar melasma. Está tendo agora um congresso só para falar de cabelos, né? Então, acabou que também... Vocês falaram das especialidades. Sim. Acabou que, apesar de não ter, assim, igual eu falei, sub, mas você vê que as pessoas que gostam daquilo acabam procurando e vai fazendo. E o engraçado é que... Engraçado não, né? Mas importante dizer que esses congressos que têm estudos atuais não são nem no Brasil. A pessoa vai para 2 dias, 3 dias no congresso, é nos Estados Unidos, na Europa. Isso, com certeza. Assim, tem muitos, assim, a dermatologia, ela... Em relação a outros países, a dermatologia brasileira, em relação a outros países, a gente fala que a gente está bem assim avançado, né? A gente não fica, quando você vai num congresso lá no exterior, você aprende muita coisa nova, mas você vê que também tem muita coisa que a gente já faz aqui, que está sendo falado lá, né? Mas que a gente já faz aqui no Brasil. Então, assim, os dermatos são muito antenados, eles, né, vão, mas tem isso mesmo. Esse, por exemplo, de melasma, eu acho que está sendo... Eu sei porque eu vi um colega que eu acho que ele está sendo na Coreia. E o pessoal vai para fazer esse congresso só para específico para aquilo, e ficam, né? Então, que legal. É diferente. E quais as doenças mais frequentes que você vê no dia a dia? As doenças mais frequentes no nosso dia a dia, eu acho que melasma é uma, né? Assim, a gente vê bastante melasma. As micoses, né, principalmente assim, os fungos, né, micose de onicomicose, principalmente de unha, né? As doenças do cabelo, que eu falei, então, doenças de cabelo que inclui, às vezes, uma coceira, né, que a gente chama de dermatite seborreica, a queda de cabelo, né, seja masculina ou seja feminina, tem bastante. Ali na faixa etária dos adolescentes, a acne, né? Então, assim, semanalmente, não, todo dia a gente pega um adolescente iniciando ali a acne, que quer tratar, ou a mãe que quer que trata. Desespero. O desespero, né? Começa, assim, mexer com a autoestima. Sim. Então, eles procuram para tratar.
Os câncer de pele, né? O câncer de pele, assim, muitos pacientes vão para fazer as avaliações de pintas, né? Sim. Hoje também, essa parte da dermato também está sendo mais divulgada, né? Então, a gente tem em dezembro, a gente tem o dezembro laranja, assim como tem, né, do câncer de mama, o mês, né, que é o rosa, o azul, que é da próstata. Em dezembro, a gente tem o dezembro laranja, que é direcionado o mês de conscientização do câncer de pele. Tá? Então, essas promoções faz com que a pessoa também fique mais atenta. Então, a gente vê bastante paciente, tendo muito paciente que vem para avaliação de pintas. Doutora, eu vim avaliar minhas pintas, né? Doutora, eu vim, graças a Deus, né, que as pessoas estão conscientização, né? Estão tendo essa conscientização e elas estão vindo procurar, né, porque caso tenha, a gente já consiga pegar no início, né? Então, avaliação de pintas ou de alguma lesão que ele acha, né? Essa daqui achei que tá estranha, tá crescendo, né? Então, essas acho que são as principais. As dermatites também, né? Em criança, a gente tem as dermatite atópica, as dermatite de contato, a gente fala, vamos falar aí popularmente, as coceiras em geral, né? Então, o paciente vai, doutora, eu estou com uma coceira. Então, o que é essa coceira? Vamos investigar, né? Qual que é a causa? Né? Às vezes é só uma desidratação da pele, né? Às vezes o paciente precisa, ainda mais agora com esse inverno frio, precisa só hidratar a pele. Sim. Então, é uma queixa comum. Então, tem bastante, como tem muitas doenças, mas eu acho que essas que eu citei, eu acho que qualquer consultório dermatológico, né, de colegas dermatologistas, eu acho que é a principal rotina nossa é essa mesmo. Doutora, falando mais, igual a senhora falou, da dermatite e também de outras doenças, qual o problema da automedicação com corticoide? Que tem mãe que vê, nossa, tem aqui, vamos passar uma betametasona, uma mometasona para resolver. Então, assim, o corticoide, ele ainda é vendido sem prescrição. Né? Então, foi o que aconteceu aí com os antibióticos, daí colocaram ter que vender com prescrição. E os corticoides não precisa de prescrição, então eles são de fácil acesso, né, à população, eles são vendidos e até são oferecidos na farmácia, né, como uma resolução. Então, topicamente, o que o corticoide faz? Ali no local, o corticoide tópico, a gente fala, ele não tem tanta, a gente fala absorção sistêmica, né? Então, ele tem uma absorção ali mesmo só local. Mas local, se você usar naquele mesmo local com uma certa frequência, ali na tua pele, ele pode ter efeitos colaterais. Então, quais são os efeitos colaterais que a gente pode ter? A pele fica mais, vamos dizer assim, mais fina, né? Começa a ficar uma pele fina, começa a ficar uma pele sensível, tá? Pode dar que a gente chama, que são as telangiectasias, para quem não conhece, aqueles vasinhos, né? As pequenas veinhas, então você começa a passar e fica mais sensível, começa a dar essas telangiectasias. A pele fica atrófica, né? Então, a longo prazo, se você começa a usar esses corticoides sem indicação, é diferente você usar um corticoide diariamente para uma doença que precisa. Sim. Então, eu preciso passar, então não vai ter. Agora, sem indicação numa pele que talvez só tá uma irritaçãozinha, a longo prazo você pode ter esses efeitos colaterais que a gente fala na pele. Dependendo se você passar numa área e até em grande quantidade pode provocar estrias, entendeu? Eu já tive uma paciente que eu lembro que ela teve uma dermatite de contato na região da axila por desodorante, se eu não me engano era desodorante. E ela também acabou comprando e ficou usando, né, o corticoide, ela teve estrias na região da axila pelo uso de corticoide. Nossa, caramba. Vamos para um caso clínico agora. Pode falar. Maria, 32 anos, professora, procura atendimento relatando que há cerca de 4 meses apresenta manchas vermelhas com descamação nos cotovelos e no couro cabeludo.
As lesões aumentaram de tamanho e coçam bastante. Ela relata que nos últimos meses passou por um período de muito estresse no trabalho. A mãe também teve um problema de pele parecido. No exame físico, placas eritematosas com escamas esbranquiçadas bem delimitadas nos cotovelos e no couro cabeludo. Doutora, pela descrição desse caso, qual seria um possível diagnóstico? Pela descrição assim que vocês falaram, então a gente sempre, lembrando, né, a gente sempre ouve a história clínica, né, como que surgiu as lesões, né, se essas lesões têm algum sintoma ou não, se vem associado de alguma coisa ou não, e depois a gente vai para o exame físico. Então, pela descrição que vocês falaram, eritêmato escamosas, né, e na região que vocês falaram do joelho e do cotovelo, então, assim, uma das hipóteses que eu acho que assim mais certeira ali seria a psoríase, tá? Perfeito. Era isso mesmo. Era isso? Era isso. Então, é mais assim, a gente, igual eu falei, a dermato, a gente, então tem que ter anamnese para você saber, né? E a descrição das lesões. Quando você descreve uma lesão elementar ou quando você assim, descreve a lesão, você já tem que pensar na doença que tem aquele tipo de lesão elementar, né? Sim. Então, por exemplo, o herpes. Eu não poderia pensar em herpes, sendo que herpes, a gente tem o quê de lesão elementar? Vesículas, né? Então, entenderam mais ou menos falando bem a grosso? Então, a gente sempre tem que pensar. Por exemplo, talvez ali daria até para pensar... por exemplo, você falou eritêmato descamativo. Tem dermatites que têm lesões, eritêmato... tem lesões, não. São lesões eritêmato descamativas, né? É as dermatites. Mas pela localização, né, aí foi, assim, acho que foi um pouco mais clássico. Você falou joelho e cotovelo, então fala mais a favor da psoríase. Por exemplo, a dermatite atópica, ela tem eritêmato descamativa, só que ela é na região anterior do cotovelo e posterior do joelho, então é o contrário da psoríase, né? Outra coisa também, assim, a psoríase, dependendo como o grau que ela tá ali, que a gente vê, ou quando a gente vai ler mesmo no livro, ela é eritêmato escamosa, porque ela tem uma descamação ali, que a gente fala, é uma escama, é mais grossa, né? A dermatite, às vezes, faz só uma descamaçãozinha. A psoríase, ela é uma escama, ela é um pouco mais grossa, ela é mais aderida, né? Então, dependendo como você descreveu, eu falaria na psoríase mesmo. E é importante também, igual nós estávamos conversando, sobre a descrição da lesão primária e secundária. Se um médico, por exemplo, fala para a doutora, eu tô com um paciente que está com bolinha, não tem como ter percepção. Dá, né? Então, a importância da descrição acho que é fundamental. Mas né? isso acontece muito, Léo, no consultório. O paciente, às vezes, vem e, às vezes, quando ele chega, meio que já resolveu o problema, sabe? Sim. Aí ele, às vezes, fala assim, não, mas é que aqui eu tinha uma verruga. Entendeu? Então, assim, se eu não ver, assim, não adianta, assim, você tem que ter uma descrição mesmo, assim, como que era essa lesão, né? Qual que era e aqui coçava, descamava, mas só que, assim, se você não vê, o paciente é leigo, né? Sim. Então, às vezes, é lógico que ele fala, né? A gente tenta associar com alguma coisa, né? Sim. Só que a lesão elementar, assim, para você fazer o diagnóstico é essencial. Até às vezes eu falo para o paciente, tira foto e quando você vier, você me traz. Porque daí pela foto eu consigo fazer uma descrição adequada. Fazer né? uma descrição adequada. Será que é descamação? Será que é escama? Será que só está descamação? Será que por baixo tem igual aí, né? Eritêmato descamativo, quer dizer o quê? Que ela tem a região, né? A base, a gente fala assim, eritematose e depois tem a descamação. Será que tem essa descamação? Não tem? Entendeu? Perfeito. Sim. E quais tratamentos iniciais indicaria para um caso leve? Da psoríase? Isso. Então, a psoríase, nos casos leves, o tratamento é com corticoide, né? Lembrando bem, que fique bem claro que a psoríase a gente passa corticoide tópico, né? O corticoide sistêmico a gente não usa na psoríase, tá? Ela tem aquela, a gente chama que é de falsa melhora. Então, você introduz o corticoide, o paciente melhora, ele fica perfeito, né?
E aí depois, quando você suspende ou quando passa o efeito, ele vem com mais, às vezes vem pior, vem igual ou às vezes vem pior com mais lesões. Tá? Então, a gente inicia com o tratamento tópico, com corticoide, né? Aí a gente, depende, assim, teria que, né, vamos dizer assim, ver também a lesão, certinho o tamanho, né? Como é que tá essa placa ali da lesão, para ver qual o corticoide entraria, né? Mas geralmente a gente entra com de moderada a alta potência, a gente chama clobetasol, né? Propionato de clobetasol. Às vezes a gente entra com uma desonida, enfim. Aí vai depender assim do que eu vou tá vendo, tá? Outra coisa também na psoríase que é importante é a hidratação, Isso né? que eu ia perguntar. Então, assim, orientar o paciente a hidratar, né? Às vezes, se vocês forem atender um caso de psoríase, por exemplo, numa unidade básica de saúde, às vezes, não tem condições de comprar um com ativos, né? Mas um hidratante que ele possa comprar, não tem problema. O importante é você o quê? Né? Você fazer a hidratação no corpo inteiro e nessas lesões mais ainda, tá? O creme, querendo ou não, é remédio, né? Fala que é o remédio, a psoríase. O creme é remédio, tem que usar. Eu falo que pele hidratada é pele tratada. Entendeu? A gente fala que a hidratação, às vezes a pessoa fala, não. A pele, ela precisa de hidratar. Entendeu? Então, se você vai tratar, por exemplo, uma dermatite, você vai usar hidratante. Se você está com uma coceira, às vezes, idoso com prurido, tem que passar um hidratante. A psoríase, você tem que passar um hidratante. Então, a gente fala até acne, pele oleosa, você tem que usar hidratante. Então, o hidratante, ele faz parte do tratamento da pele. E da psoríase, assim, essencial. Doutora, é só uma curiosidade. Você falou um pouquinho dos corticoides de alta e média potência. No caso, se eu tiver uma criança, eu usaria de alta ou de baixa? Não, geralmente não. De baixa potência. De baixa potência, né? A gente, assim, só se for um caso bem grave. Bem grave, depende ali, né? Mas, assim, às vezes até você inicia com o de baixa potência, né? De repente não teve melhora, aí você passa para um de média e depois... Você vai escalonando. Dependendo do que for, né? Agora, no caso da psoríase, de uma pessoa, né, que já é um adulto, tudo, se você vê que aquela placa tá enorme, então, às vezes você vai passar um de baixa, não vai resolver. Então, a gente já entra com um de alta. Perfeito. Até porque quando o paciente vai voltar, né, vai conseguir marcar uma consulta novamente, Isso, né? E assim, aí, por exemplo, só que aí é diferente, Léo, daquilo que a gente estava falando sobre o efeito colateral do corticoide usado, né, de maneira aleatória. Aí ele não vai ter efeito colateral. Por quê? Porque ele tem a lesão. Sim. Entendeu? Ele vai usar por bastante tempo, né? Mas ele tem uma lesão ali, ele não está passando numa pele saudável que não está precisando de um tratamento. Ali ele está precisando, tá? Perfeito. E, doutora, nesse caso aí da psoríase, aí a paciente pergunta para a senhora, doutora, tem como prevenir novos casos? Essas crises? É difícil essa pergunta. Não, é difícil assim. A psoríase, ela é uma doença sistêmica. Né? Antes a gente falava assim que ela era uma doença só da pele, né? Sim. Hoje a gente já sabe que quem tem psoríase tem aumento, né? Tem risco aumentado de doenças cardiovasculares, né? Então hoje ela já não é vista só como uma doencinha de pele, né? Ela já tem um olhar um pouco diferente, sim, tá? Ela é multifatorial, né? Então ela tem fator genético, ela tem fatores imunológicos, né? Até fatores, vamos dizer assim, aí do estilo de vida, entendeu? Então, e ela é crônica, ela não tem uma cura, entendeu? Então, se você vai ter o controle dessa doença. Tem paciente que passa a vida inteira com 2, 3 lesões. Então, eu tenho 2 lesões no cotovelo, sim, tenho mais umas 3 aqui no abdômen, aqui ok. Mas tem paciente que não, né? Tem paciente que eles começam, aí depois eles às vezes agravam um pouquinho, aí depois eles melhoram, né? Então, assim, é difícil falar para o paciente. Se ele perguntar para mim, eu vou piorar?
Eu não posso falar para ele, não, você não vai piorar, você vai ficar... Porque eu não sei, é uma doença que tem vários fatores associados. Não depende só do meu tratamento, não depende só da pomada que eu vou passar, ou seja, no caso mais grave de um tratamento oral que eu vou passar, entendeu? Então, são vários fatores. Então, não tem como a gente, às vezes, muito que prever isso daí. Perfeito, doutora. E como o fator emocional age nesses casos de psoríase? O fator emocional, a gente fala que muitas, né, doenças, aí, principalmente as doenças dermatológicas, aí, tem essa relação aí com o emocional, né? Assim como, por exemplo, o vitiligo, né? A gente fala que ela não é o causador, tá? Eu acho que até para um paciente que ele é uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, é até ruim você falar, né? Sim. Que você tá com essa psoríase porque você tá depressivo, ou porque você entende que isso pode Piorar mais ainda. piorar o caso do paciente. Sim. E hoje, a medicina, eu vejo na medicina, a gente vê no dia a dia, vocês que já estão atendendo aí nos postinhos de saúde, né? Que tem se falado muito, toda hora fica falando isso, isso é estresse. Às vezes o paciente vem com uma dor, sei lá, no joelho e fala, será que é estresse? Não é? Assim, parece que tudo está muito... Tá colocando muito isso. E a gente também não pode. A gente tem que entender que a psoríase, ela pode... O estresse ou emocional, ele pode ser um gatilho. Né? Assim como umas coceiras, assim como às vezes a gente vê, né, o vitiligo. Pode ser um gatilho, mas ele não é ele não é o principal causador. Sim. O causador são aquilo que eu falei, multifatorial, né? Como imunológico, genético, né? Então, para a gente também não colocar... O paciente já está lá com aquelas lesões, né? Aí você vai colocar mais essa carga para ele. Olha, é emocional. A culpa é sua. Aí piora o quadro. Isso, né? Ele é emocional, então se vira, né? E também, às vezes, ele nem vai estar... E, às vezes, acontece. O paciente, às vezes, nem está tão estressado, mas as lesões estão lá. E ele vem e fala, doutor, eu estou tranquilo, eu tirei férias, eu fui para a praia... Eu estou tranquila, mas as lesões ainda estão lá. Então, não é só o emocional, tá? Sim. Então, a gente tem que deixar bem claro para o paciente. É lógico, né? Tenta fazer coisas... Né? Melhora na qualidade de vida, que vai melhorar em tudo. Não só a psoríase. Sim. Tá? Perfeito. Doutora, você falou sobre o risco cardiovascular. A pergunta é quase parecida, mas existe algum risco de dar algum problema articular nesse paciente? Articular é que a gente tem da articulação aí, até que você falou, eu falei da doença cardiovascular, mas também em relação até a ser sistêmica, a parte articular também, né? Porque também a gente tem a psoríase artropática, né? Que a gente fala. Então, ela pode ter lesões de pele e junto ela tem o quê? Um acometimento articular, tá? Então, esse acometimento articular, a pessoa assim, vai ter dor, né? Às vezes a gente acompanha junto até com um reumatologista, né? Porque... Caramba. Pode ter, assim, acometer mais de uma articulação. É bem complexo. É mais complexo, né? Então, às vezes, tem que... Aquelas pacientes, às vezes, solicita aquelas exames de provas inflamatórias, né? Para ver se tem algum processo inflamatório nessas articulações. Pode ter também, mas, assim, também não tem... Léo, como prever isso, sim, tá? Do tipo, a pessoa tá com a psoríase, a sua psoríase vai evoluir para articular. Não não tem essa história, assim, sabe? De você... Às vezes o paciente evolui, ele começa e, de repente, ele está com a articular junto. Mas não tem como a gente fazer essa previsão. Ou até essa orientação. Olha, para o paciente em relação a faz tal coisa, porque senão pode evoluir para articular. Não tem aí muito. O paciente já vai chegar na próxima consulta com um problema articular. Fala, doutor, eu comecei a sentir um problema. Já fica ansioso, meu Deus do céu. Então, existe sim a associação, né, da articulação, né, do acometimento articular junto com as lesões de pele, mas assim não tem como a gente também fazer uma previsão de como isso vai evoluir.
Perfeito. Doutora, agora nós vamos para um tema para o público leigo. Normalmente a gente faz uma caixinha no Instagram e o pessoal manda já algumas manda. perguntinhas e a gente vai fazer aqui para a Que eles senhora. gostariam de saber. Doutora, eles gostariam de saber os cuidados básicos com a pele no verão e no inverno. Os cuidados básicos. Eu vou falar no geral, tá? No verão e no inverno ali, que eu acho que... Eu falo também, assim, sempre para os pacientes. O que é o cuidado básico da pele? Primeiro, a higiene, né? Que a gente fala que é limpeza, né? Então, assim, quero usar um creme para o rosto, ou mesmo para a sua pele. Então, uma coisa que seja adequada para a sua pele. Às vezes, a pessoa tem uma pele muito seca e ela está usando, por exemplo, um sabonete com ativos que resseca ainda mais, né? Então, assim, eu falo que primeiro é a limpeza. Segundo, que a gente até comentou, que é a hidratação, né? Então, a hidratação faz parte do cuidado, seja a hidratação do rosto, seja a hidratação do corpo, que também seja de acordo ali, ou que possível, de acordo com a tua pele, tá? E a proteção solar, né? Que a proteção solar, ela não deve se usar no verão e no inverno, tá? Não é só para o verão. Ela é não só para manchas, mas assim, para prevenção do câncer de pele, prevenção de manchas, e até para o pessoal que quer se cuidar um pouco mais, a gente fala por fotoenvelhecimento, né? Porque uma das coisas que mais envelhece a pele é o sol, né? Sim, então, se você comparar uma pessoa que trabalhou, né, no meio assim, fechado, né, num ambiente fechado, e uma que trabalha num ambiente, vamos dizer assim, zona rural ou na rua, enfim, exposta ao sol, o dano solar dela é muito grande, né? Então, a gente chama que é o fotoenvelhecimento, o envelhecimento causado principalmente pelo sol. Temos até aquelas manchinhas características, né? Não lembro se é lentigo solar. Lentigo solar, melanose solar, né? Queratose também. Queratose aquitínica, que é causada pelo sol. Alguns cânceres de pele, do tipo o carcinoma basocelular, o espino celular, tem muita relação com a radiação solar. E no inverno, talvez ali, então assim, talvez no verão, vamos dizer assim, a proteção, né? Vamos colocar bem fora eu falei, a proteção. No inverno, a hidratação, banho quente, a gente não gosta muito, né? O pessoal... E bucha? Bucha também a gente não gosta, porque a gente fala que a bucha, ela tira ali a primeira camada da pele, né? É como se você tivesse... A camada da pele epiderme é muito fininha, então como se você estivesse traumatizando ela, não tem a necessidade. A gente orienta a bucha para quando, assim, sei lá, você foi na terra, no barro, né? Ou às vezes até criança, tem mãe que esfrega. Esfrega até no rosto, né? Não tem necessidade. Assim, se é um dia a dia que ela está em casa ou brincou, não tem. Ou senão você deixa para, de repente, criança, né, passar no pé, ou passar ali na mão, um lugar que sujou mais. Mas, assim, a gente não tem necessidade de usar bucha. E os pacientes as pessoas acham muito estranho, né? Sim. Eu fui dar uma palestra com o doutor... com o Alessandro, naquele projeto dele, né, dos cuidadores. E quando eu falei isso, todo mundo ficou... mas como assim tomar banho sem bucha? Né? Ainda mais no idoso, que tem a pele fininha. Nossa, como é que você vai colocar? Vai traumatizar tudo, né? É uma briga eterna com a minha mãe também. Ela gosta de bucha. Ela ama bucha. Não, as pessoas estavam assistindo. Nossa, se eu não passar bucha, parece que eu não tomei Não tô banho. limpo, Não tô limpo, isso mesmo. Quando a Parece gente que eu fala para as mães, é a mesma reação. Meu Deus, não pode usar bucha. então a gente não usa. Doutora, até você falou da primeira camada da pele causar trauma. Pra quem tem dermatite, que é essa pele mais fininha, a bucha também, proibidíssimo. Nossa, proibidíssimo. Assim, banho quente e bucha, a gente, assim, a gente abomina, assim. Eu, na casa, nem tenho bucha. Existe algum mito na dermatologia que você escuta com frequência e que você tem que falar, isso é mentira? Ixi, tem bastante, né? É porque a dermato, acho que como é a pele, né? As pessoas acabam que querem usar de tudo, né? Querem fazer testes, usar... Eu pego até mais, assim, com pessoas
Não, eu tô tendo assim agora essas pessoas de idade, né, que eles gostam bastante de inventar, né? Então eles passam chá, Meu Deus. eles pegam planta de não que lá no fundo e eu pinguei o líquidozinho da planta. Então você vai falar, né? Vinagre para micose, né? Eles usam. O pessoal gosta bastante do que de minâncora. Então assim, Nossa, minâncora é acho que na dermato, assim como por causa da questão da pele, o pessoal acaba testando de tudo, às vezes testa tudo antes de chegar Sim, com certeza. até você, Vendo sabe? TikTok. Vendo TikTok. Agora tem as adolescentes, né, que tá agora com esse tal do skincare. Então, elas olham lá a máscara, mistura 1000 coisas lá. Tem que ter muito cuidado, né, gente? Assim, isso daí às vezes pode dar o quê? Uma reação alérgica, né? Sim. Às vezes a Mancha também, né? pode causar mancha, né? Às vezes, dependendo da planta que você vai colocar, se você não conhece exatamente essa planta, o que ela tem, né? Você pode ter queimadura, né? Por conta dessa planta, né? Então, são coisas assim que não tem embaseamento, né? A gente fala embaseamento científico, não tem estudos que comprovam que isso vai melhorar, sabe? Mas a gente ouve umas coisas assim bem, sabe? Até água sanitária, pessoal. Meu Deus! Nossa, doutora, eu pinguei água sanitária. Como assim? Que perigo. Que perigo. Mas o pessoal faz. E tem bastante, viu? Não é tão pouco, não. Meu Deus do céu. Doutora, como diferenciar pintas normais de lesões suspeitas? As pintas normais de lesões suspeitas. Isso daí eu vou orientar aquele bem basiquinho que é o ABCD, né? E que eu acho que isso daí serve assim, é bem básico, mas acho que para qualquer pessoa tem assim um bom entendimento, né? E às vezes eu até falo isso também com meus pacientes. Então a gente olha assim uma pinta, a gente olha lá o A, né? Que a gente fala que é a simetria. Então como que está se a gente fala, a gente divide essa lesão, né, e vê se ela está, se um lado tem simetria, né, assimétrico em relação ao outro, né? Então, por exemplo, se tiver assimétrico, né, tem que ficar um alerta, isso. Aí depois a gente vê a borda, né, geralmente as lesões benignas, elas têm a borda, né, bem certinha, né? Então, borda irregular, alerta, né? Então, ela vem, aí depois ela faz assim e fecha. Então, você quer dizer que ela está tendo, né, mudando ali a borda, não está crescendo certinho. A cor, então, se essa lesão tem mais de uma cor, então tem vários, às vezes é uma pinta que tem vários tons, né? Desde um marrom claro até um marrom mais escuro, ou até mesmo pode até ter uma cor só, mas é uma cor muito assim, um enegrecido, uma cor mais pro preto, que é o que a gente se preocupa mais até em relação, a gente fala o melanoma, né? O diâmetro, né? O tamanho dela e quanto que ela cresceu, né? Que a gente fala que é a evolução dessa pinta. Então, às vezes, a pessoa até reparou que ela tem. Ai, doutor, eu tenho, mas eu achei que agora, no último ano, ou nos últimos 6 meses, ela cresceu, né? Ela estava menor. Então, isso são sinais que a gente fala de alerta. Outra coisa também, às vezes, aquela feridinha que não cicatriza, né? Então, às vezes, tem gente que tem uma feridinha aqui, uma pintinha, uma ferida, e aí fica. E passa corticoide, passa pomada, pinga não sei o quê, e aquilo lá não fecha, não cicatriza. Então, alguma coisa tem de estranho, né? A pele, por si só, ela fecha, né? Ela cicatriza ali por segunda intenção, ela fecha, ela tem uma cicatrização. Às vezes você faz um machucadinho, você vai lá, você lava, né? Devagar O poder da pele para cicatrização devagar, ele cicatriza, né? Então, se é uma lesão ali que não está cicatrizando, que sangra com facilidade, às vezes só de passar toalha, sangrou, né? Às vezes de dormir, nossa, sangrou, e fica essa coisa assim há muito tempo, sabe? Sim. Então, são algumas coisas, uns sinais que a gente fala de alerta. Perfeito, tá? doutora. E a senhora falou do melanoma, né? Como faz acompanhamento dessas lesões suspeitas ou até o próprio melanoma? O melanoma,
assim, se a gente suspeita de um melanoma, a gente já não faz acompanhamento. Vamos dizer assim, a gente já tira. Né? Não tem como, assim, se você olhar uma lesão e você olhar e falar assim, nossa, tem alguma coisa, eu acho que ela está com, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, ela está com uma borda irregular, ela está com mais de uma cor, cresceu um pouquinho mais, né? O paciente falou. Então, nossa, eu acho que pode ser aí que tem alguma coisa, né? Você vê, outra coisa que eu, né, não falei ainda, mas a gente tem no consultório a gente tem a dermatoscopia, né? Sim. Então, a gente olha com o dermatoscópio, que é um aparelho que consegue aumentar aquela lesão. Então, a gente consegue ver algumas características daquela lesão que possa ter suspeita de um câncer, ou até, né, no caso do melanoma. Então, se você tem suspeita, você retira. Né? Você não vai pedir assim para o paciente voltar depois, daqui 3 meses, para você ver. Né? Porque se é um câncer, se você faz a suspeita de um câncer do tipo melanoma, você tem que retirar. Agora, a gente tem ali as pintas, que a gente fala nome, né? Popular pinta, que são os nevos, né? Que pode ter essas características assim. Ele tá, por exemplo, com a borda bem certinho, mas ele tem 2 tons. Mas eu não acho que ainda é um câncer de pele. Então, a gente faz um acompanhamento, né? Aí, você vai pedir para o paciente... Você deixa tudo bem registrado, as características dessa lesão no teu prontuário, tudo, e você vai pedir para esse paciente voltar daqui, depende do caso, né? Mas sei lá, daqui 6 meses, ou daqui, dependendo como é, daqui 1 ano, depende do que você aumenta, ver se aumenta, não. Tem os outros tipos de câncer, por exemplo, vamos por carcinoma, os basocelular, né? Então tem a paciente que tem um carcinoma basocelular, que já tirou até, ele tem mais chance da pessoa que nunca teve de ter outros carcinoma basocelular, né? Então, também a gente fala sempre para o paciente retornar, para a gente... Às vezes você tira, deu o diagnóstico, aí você vai falar, você vai voltar daqui 3 meses, depois você vai voltar daqui 6 meses, e sempre orientando ele, se aparecer uma lesão, você tem que, né, aquilo que a gente falou, das observações para ele voltar. E aí você vai fazendo um acompanhamento, assim, né? Ou depende do paciente anual ou semestral, né? Depende do caso. É importante até ressaltar que quando nós entramos lá no site do Ministério da Saúde, nós encontramos a epidemiologia do câncer, tem para homem próstata, pulmão, para mulher mama, colo de útero, mas para o câncer de pele é até separado, tão prevalente que ele é no Brasil. Na verdade, né? É o câncer de pele, é o câncer mais comum, né? Só que desses mais comuns, em relação aos cânceres de pele, dos mais comuns é que a gente tem alguns tipos. Então, a gente tem o carcinoma basocelular, a gente tem o espinocelular, os mais frequentes, vamos falar, e o melanoma, né? Então, e nessa ordem são os que a gente fala de agressividade. Então, o basocelular é o menos agressivo, depois o espinocelular e depois o melanoma, que é muito agressivo, que às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente até encaminha para onco, né? Quem acompanha melanoma é oncologia, porque tem que reabordar, você vai tratar como qualquer outro câncer, né? Tem que fazer acompanhamento, você tem que fazer um raio-x de tórax para ver se, né, dependendo a classificação que veio na biópsia, enfim. Mas dos cânceres de peles, o mais comum, graças a Deus, vamos dizer assim, é o basocelular, que é o mais bonzinho, né? O mais, ele é maligno, vamos dizer assim, é o mais benigno, né? Porque ele é mais local, ele não tem mesmo local, ele não tem tanta, né, infiltração, ele não dá metástase, né? O tratamento é assim, retirada, né? Fazer cirurgia, retirou. Então, mas os cânceres de pele, eles são do tipo basocelular, é o mais que a gente fala câncer de pele não melanoma, né, que seria o basocelular e o espinocelular. Ele está entre os cânceres de pele mais comum mesmo, acima dos outros. Perfeito. E conta pra gente um caso marcante da sua carreira, que possa ser compartilhado aqui. Um caso marcante. No nosso dia a dia a gente sempre vê bastante coisa, assim, né? E às vezes a gente também... quando a gente vê o paciente, a gente trata e depois tem uma melhora, né? A gente fala assim que sempre é bem significativo aquilo para a gente, né? Mas teve um caso de um paciente que eu falo marcante porque, assim, eu nunca mais vi, né? E hoje talvez, nem sei se tem mais, que foi um paciente que
Ele estava internado pela clínica médica, né? Nem era paciente da dermato. E ele era morador de rua, né? Então, ele deu entrada, para vocês saberem, assim, quando às vezes tem alguma coisa, enfim, esse paciente vai e às vezes ele, até o paciente acordar, ele entra no pronto-socorro, até ele acordar, tudo, às vezes ele nem demora, assim, para a gente conseguir identificação, porque não tem família, né? Sim. Enfim, ele era um paciente morador de rua, então era difícil de saber, né, a história. E ele tinha lesões no corpo, que eram manchas, né, bem arroxeadas, assim, em todo o corpo. E aí, né, na época a gente estava, né, era a residência, né, com especialização, era com os professores, e a gente fez o diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Nossa. O sarcoma de Kaposi, vocês não sei se já ouviram, já estudaram alguma coisa. Atualmente, ele é um tipo de câncer, né? Ele está relacionado com a síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, né? Vamos dizer, com HIV. E depois do tratamento, né, que iniciou os tratamentos antirretrovirais, né, ele ficou, não tem tantos casos mais, né, porque ele se dá quando vamos dizer, a imunidade, né, do paciente, enfim, quando ele não está tratando, né, do HIV não está tratando. Então, hoje não se tem mais, quer dizer, nunca mais vi, né, assim, a incidência é pouca, porque hoje se tem tratamento bem... Isso, porque hoje se tem o tratamento, né, da doença que está relacionada a esse câncer, que é o sarcoma de Kaposi, que é HIV. E aí, então, a gente fez o diagnóstico dele, do sarcoma e do HIV, da síndrome, que ele não sabia, né? Ele não era morador de rua, tal, ele não sabia. Então, eu lembro, assim, são algumas coisas que a gente vê, eu lembro exatamente, assim, será que você consegue ver, assim, ele internado, assim, o leito, as lesões, marcou, assim, porque foi uma doença que, assim, a gente não vê no nosso, né, no nosso dia a dia, e que a gente acabamos fazendo ali o diagnóstico de duas doenças, né, de duas doenças até, assim, graves, né, que tem que tratar, enfim, doenças, né. Então, acho que foi um caso, assim, que eu me lembro bem, assim. Perfeito. Doutora, estamos chegando perto do final, mas antes gostaríamos de fazer algumas perguntas mais tranquilas sobre a Ana Carolina. Legal, doutora, pode fazer. O que a senhora gosta mais de fazer fora do consultório, para relaxar, para ficar tranquila? Para relaxar. Eu tenho filhos, né? Tenho 2 filhos, um casal, né? Um de 10 e de 12. Então, eu acho que, até por essa idade aí, eu acho que, assim, é o que eu gosto de fazer, assim, a gente ficar juntos, né? Sempre fazer coisas com eles, né? Assim, sair, enfim, andar de bicicleta. Meu menino, eu não jogo bola, mas gosto de jogar bola, então acompanho. Tenta. Minha menina joga beach tênis, então a gente tenta fazer, né, alguma coisa com eles. Eu acho que viajar, né? Quem não gosta, né? Viajar, né? Enfim, sair para jantar, adoro. Conhecer restaurantes novos, comer uma boa comida. Eu acho que isso estar com os amigos, estar com a família, né? Ir no churrasco da faculdade, dos alunos da faculdade. Quem não gosta, né? Eu acho que, assim, são as coisas que eu mais curto. Se pudesse falar com todos os seus futuros pacientes de uma só vez, qual mensagem gostaria de passar? Eu queria falar que eu acho que, assim, em relação a tudo que a gente falou, que a pele, ela como eu disse, né? Ela é o maior órgão, né? E ela precisa ser cuidada, assim como outros órgãos, né? Então, às vezes, a gente fica preocupado só com o coração e, às vezes, esquece de cuidar da pele, né? Mas ela também, assim, precisa de
de atenção, né? Precisa de ter essa rotina, precisa de ser avaliada, né? Que tem doenças assim que são, não vou dizer assim boba, mas às vezes, né, passar só um creme, mas também que tem doenças sérias, né? E que essas doenças também podem estar relacionadas, essa doença de pele pode estar relacionada com outras doenças, né? Então que para os pacientes assim que eles não descuidem, né? Da pele, que eles fiquem sempre atentos a uma lesão, a uma ferida ou alguma coisa que eles estão em dúvida, que não deixe a dúvida, né? Que procure sempre um profissional, seja eu ou algum colega, mas que não fique com a dúvida. E muitas vezes as pessoas não dão atenção para a pele, né? Exato. Depois É eu isso vejo, que eu tô depois falando. eu vejo. Sempre deixa para depois, né? Às vezes você tem uma dor no peito, eles correm, né? Sim. Mas A eles já pele. saem espero que corra, mas assim, a pele, eles acabam que, né, esquecem. Sim. Então, eu acho que a gente, como qualquer outro órgão, também tem que ser cuidado. Sim. Perfeito. Doutora, qual a tendência da dermatologia você acredita que vai mudar a saúde das pessoas nos próximos anos? A tendência, você fala assim em termos de medicamentos, assim. Isso, de avanço na dermatologia. Eu acho que isso daí não só para dermato, né? Mas que está tendo bastante são a gente chama dos imunobiológicos, né? Que eu acho que é você estudar, exemplo assim, que já está tendo hoje, né? Hoje, por exemplo, para psoríases graves, né? Existe até outras doenças, tipo hidradenites supurativa, que são doenças da dermato bem graves, já está sendo tratando com esses que a gente chama os imunobiológicos, biológicos, né? Então, o que eles fazem? Eles tentam ir direto no alvo, né? Então, através de um gene, né? Através do estudo da fisiologia, na imunopatologia daquela doença, eles fazem um medicamento para aquilo, né? E isso, eu acho que não é só hoje, assim, reumatologia trabalha muito com isso, a dermatologia já está também muito avançada, já está trabalhando bastante, né? E eu acho que outras doenças aí, outras áreas também são medicamentos caros, né? Assim, que hoje assim ainda não é de fácil acesso, né? Sim. Tudo vamos dizer assim, é de alto custo, é o governo que tem que dar, não é ali na farmácia comprar, enfim. Mas eu acho que para algumas doenças foi assim um divisor de águas, assim, né? Para a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho que, assim, de medicamentos novos, assim, eu acho que esses, assim, pensando nas doenças mais graves, né? Eu acho que é o que tem de mais. Perfeito. Doutora, para quem está nos ouvindo e pensa em seguir carreira médica, qual dica você deixaria? Estudem. Não dá para chegar, vamos dizer assim, não tem... como é que fala? Fórmula mágica. Não tem forma mágica. Um caminho secreto. Não tem como desviar, né? E querer outros caminhos, né? Tem que estudar, né? Seja assim, para passar, tem que estudar. Durante a faculdade, é uma rotina, tem que estar preparada, assim, a gente fala que vocês estão fazendo, vocês sabem, né? É uma rotina... puxada, né? Sim. Tem que abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão de, às vezes, estar perto da família, Sim. né? Tem que... É período integral. Sim. Então, assim, tem que ter a dedicação Exclusiva, né? Tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, entendeu? Então, assim, eu falo que não adianta, às vezes, ir por outros caminhos, porque lá na frente... vai ter a resposta disso. Com certeza. Entendeu? Assim, quando você for ali, que tiver você e o seu número, né? Sim. O seu CRM, que a gente fala, é você, aí você vai ver que, tipo, o quanto o que você não fez, vamos dizer assim, o quanto aquilo vai te fazer falta, sabe? Sim. Não dá para estudar medicina, isso eu falo bastante para os alunos, por Google, né? Digita lá e pega os sites ali, porque não dá, né? A medicina é uma coisa séria, a gente trabalha com vida.
Então, fora essa parte assim de estudo, eu acho que assim, se é o que você quer, igual eu que sempre quis, é maravilhoso, né? Você trabalhar com vidas, você conseguir de alguma forma ajudar, né, uma pessoa, você vê que a pessoa, né, o paciente teu melhorou, né? É gratificante isso, né? De você. Fora que assim a faculdade, eu acho que também eu tenho, assim, eu falo que assim, o que a gente vive na faculdade, isso que vocês vivem agora, vocês nunca mais vão viver na vida de vocês, né? Sim. É maravilhoso, assim, essa amizade que forma, porque vocês ficam muito tempo juntos, né? Sim. O dia todo. O dia todo. Um vê na cara do Um vê outro. na cara do outro, e um briga, e não sei o quê. Mas, enfim, internato, aquela coisa, assim, o tempo todo juntos, né? Então, isso, vocês... eu acho que assim, é uma coisa que a medicina só proporciona. É difícil você ver outros cursos, um ou outro, né? Porque a nossa carga horária é muito extensa, né? E muito juntos. Sim. Então, isso que vocês vivem agora, de amizade, de contato, de vivenciar isso aqui, vocês também não vão, vamos dizer assim, viver mais, né? Porque depois começa a trabalhar e é outra vida. Então, também falo que é gostoso também, né? Aproveitem, é muito bom, assim, eu sinto muita falta, assim. Já tenho anos de formado, mas a gente até hoje, assim, todo mundo tem grupo de faculdade, sabe? Legal. A gente faz encontros, então é bem gostoso. Perfeito. Doutora, para as pessoas que estão assistindo, como elas podem te acompanhar ou entrar em contato com você? Ah, tá. Então, eu atendo aqui em Adamantina, né? Já estou aqui há 10, 12 anos, Nossa. né? Já faz tempo. Assim, a minha família é daqui, né? Então, acabou que eu vim para cá e agora eu já atendo aqui em consultório, já tem 10 a 12 anos, mais ou menos. Caramba. Então, quando precisarem, estou à disposição. Perfeito. Bom, chegamos ao fim. Que legal, foi tão gostoso, né? Nem vimos... Sim. A hora passar. Nem vimos a hora excelente. passar, foi muito bom. Foi mesmo. Bom, doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom estar aqui. Sim, também agradeço, doutora, sua presença foi ótima. Acho que foi um episódio, assim, maravilhoso, de muito conhecimento. Gostei muito. Que bom. Eu que agradeço, gente, ao convite e que vocês continuem aí, né? Boa sorte aí nesse término aí, né, nos estudos aí. E continua, né, com as entrevistas, que igual eu falei no começo, eu acho que é de grande importância. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, doutora. E, pessoal, siga o Centro Acadêmico nas redes sociais.